Fala, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alessandro e vamos para o nosso feedback hoje da prova da Polícia Civil, né? Prova hoje de agente, saindo aqui do local de prova. Ali foi o prédio, a gente fez provas. Ali atrás uma lua maravilhosa, mas vamos lá. Quais foram as impressões, né, iniciais a respeito dessa prova? Sim, essa foi a prova que eu saí 15 minutos no tempo, né? Levei a prova, claro, sempre, né? Tem que levar a prova. E tempo, a redação foi, vou começar pela redação. A redação foi manha, foi presente. A de ontem também foi tranquila, né? Mas a de hoje foi sobre racismo, né? Especificamente ali sobre a questão do racismo no humor, né? Então foi assim, bem tranquilo. Eles até deram os textos motivadores ali para dar uma elucidada melhor no conteúdo, explicar melhor o que eles queriam. Aí foi bom. Perguntaram causas e que a gente estabelecesse ali algumas, né, ações para excluir, eliminar, né, o racismo da sociedade, né? O racismo no caso do humor. Então foi bem interessante, né? Só que, claro, tinha um viés. É um texto motivador da Carta Capital, então vocês têm que ficar ligados nesse viés, assim, que é interessante, né? Eles foram exatamente assim, propor ações para eliminar, né, esse tipo de racismo. Bom, e aí indo para as provas, né, para a objetiva. A prova de português foi bem interessante, foi assim, de início ela assustava, porque ela trouxe um texto mais rebuscado, um texto grande, meia página de texto, mas o segundo texto para mim foi muito tranquilo, porque veio de um livro do Yuval Harari, que eu já tinha lido, né, Sapiens, então eu já tinha muita base de interpretação, eu leio praticamente todos os livros do Yuval, então as de interpretação ele deu para responder bem. E aí, assim, acho que o primeiro texto foi mais complicadinho, as questões mais puxadas. O segundo texto acho que já veio um pouco mais tranquilo. Depois aí entramos né, nas demais matérias. Acho que raciocínio lógico seguiu a prova de ontem. Foi bem tranquilo em matemática e raciocínio lógico, né? Que mais? Assim, as matérias de direito puxaram um pouco, como se foi assim, foi uma prova muito a nível da prova de ontem. Então, as provas de direito, né, as matérias de direito estavam bem cobradas, bastante interpretação. Você tinha que dar uma interpretada, não eram questões de lei seca, né? Assim, literalidade da lei foram pouquíssimas. As questões de direitos humanos sempre é complicadinha, né? Teve um ali de normas constitucionais, se você ficou em dúvida nessa questão também, né? Porque assim, pode ser normas que ele colocou, as normas internacionais devem ser aprovadas, todo o restante estava tranquilo, mas o que me confundiu ali, que a gente faz questões, né? Normas internacionais, qualquer normas internacionais de direitos humanos. Então eles jogaram várias questões, assim, que a mudança de uma palavra, a mudança de uma expressão poderia alterar todo o sentido. E, né, claro, deixaria a questão certa ou errada. Então, muita interpretação, sabe? Uma prova nível analista mesmo, como são as provas de agente. Consideraria uma prova mais puxada do que a de ontem. Contabilidade, assim, estatística eu deixei tudo em branco. Mentira, marquei uma. Informática, vamos para informática, né? Informática não achei uma prova absurda, tinha alguns itens puxados, alguns itens extensos, com muita informação, muito conceitual, né? Até as questões de programação foram conceituais, eles misturaram ali alguns assuntos, e a de ontem também. Então foi uma coisa interessante, que assim, é o CESP voltando a ser CESP, sabe? Porque o CESP tem essa questão de misturar conteúdos, misturar às vezes matérias. Então isso aí foi interessante. Aconteceu na prova de ontem e na prova de hoje, que é uma característica peculiar assim, da banca CESP. Então assim, dentro dos assuntos eles deram uma misturadinha boa, informática. As questões de informática básica estavam tranquilaças.
que às vezes pode puxar, né, pegar uma questão daquelas fórmulas mirabolantes de Excel, aqueles atalhos que ninguém, né, nunca usou na vida. Não pediram isso. Então a parte informática básica, tirando uma questão ali que eu achei de hardware mais puxada, não lembro se era a primeira, alguma coisa assim. Também não adianta falar, né, que as provas são diferentes. Então tinha uma questão mais puxada de hardware. Sistemas ali da informação, né, teoria da informação não estava moleza. Então foi assim, uma prova informática, conceitos um pouco aprofundados. Mas não foi a prova inteira, assim, então dava para fazer uma pontuação boa. Eu imagino que eu fiz uma pontuação boa, diferente da prova da PF. Eu acho que da prova da PF para essa da PCDF, consegui uma boa evolução na parte de informática. Contabilidade estava puxada. À primeira vista, talvez algumas pessoas vão achar que a prova de contabilidade estava fácil. Não estava, porque eu estudei muito contabilidade. Não sei se eu vou conseguir manter a minha média de 90% nas últimas em contabilidade, porque assim, ela trouxe conceitos, mais conceitos, né? Mais conceitos. Trouxe, claro, uma questão ali com as contas para você classificar, e na questão de classificação de contas, inclusive, o que pegava ali, né, era por exemplo, a reserva para contingências. Reserva para contingência muitas vezes se confunde com reserva para provisão, e às vezes também a natureza, né? E aí, natureza credora ou natureza devedora? Se você respondeu, coloca aqui para mim. Essa questão, por exemplo, tinha a mesma quantidade de questões devedoras, de questões de contas credoras e devedoras, ou não? O que você achou? Que foi assim, foram esse tipo de peguinhas, né, assim, de conceitos que a banca trouxe, assim, que confundiu o candidato, né? Porque você tinha ali a maioria das contas, né? As contas, você tinha ali as contas, por exemplo, ações de tesouraria, a gente já sabe, cai bastante, é uma conta que você sabe que é uma conta retificadora, então você já sabe a natureza. Agora, provisão para contingências não costuma cair, assim, né? Costuma ser cobrada, né? Claro que já caiu. Então foram questões assim que deram uma complicada na prova, como deve ser, né? Como deve ser. Então, prova difícil, óbvio, nível, né? Nível como é para ser, muitos candidatos, pouca abstenção, pelo menos na minha sala, nas salas que eu vi aqui, pouca abstenção. Na minha, não teve 20%, faltaram 2 na minha sala, e o que eu vi nas outras salas também. Conta aí também para mim se na sua sala que você fez faltou muita gente ou não. E aí, né? Então assim, mais uma vez eu fico muito feliz por ter, assim, eu sempre fico feliz quando eu finalizo uma prova, que é a finalização de uma etapa, mas é a finalização de uma etapa de um processo, né? Então a aprovação, ela é um processo, lembre-se disso, a aprovação é um processo. Tem muita gente que só fica pensando naquele concurso específico. Eu sei que todo mundo quer passar, eu sei que você quer passar, eu sei que é difícil estudar, mas esse é um dos motivos que eu voltei para esse jogo, para mostrar para você principalmente isso. A aprovação, ela é um processo. Você pode achar que fez uma excelente prova quando você vê, pô, foi nada. Como você pode achar que fez uma prova péssima quando vê você passou. Às vezes você atingiu uma nota alta, porra, você fez 80, você fez 85, mas infelizmente a nota de corte foi 89, 90. Então assim, existem várias coisas que podem acontecer nesse jogo, mas é um jogo de ponto corrido. Você tem que pensar que, sabe, cada prova que você vai fazer, o objetivo é melhorar. Vai chegar uma hora que você vai encaixar numa prova, tá? Fica tranquilo com relação a isso. Agora eu já começo a me preparar para Alagoas. Galera de Alagoas, terça-feira eu tô chegando aí. Prova, né? Muito prova da CESP, bem parecida com a de escrivão de ontem. Então, vai ser uma boa prova. E depois, na semana seguinte, né, seguindo aí a maratona, a prova do Ceará. Então, você aí de Alagoas, você do Ceará, você que vai fazer essas provas, deixa o teu comentário aqui também. Então, é isso. Mais uma prova, mais um aprendizado. Parabéns à Banca CESP pelas 2 provas, a de ontem e de hoje.
sem intercorrências, muito bem feitas as provas, imagina aí pouquíssimas anulações de questões, e é isso. Eu particularmente eu não assisto essas correções, terça-feira, né, quando sai o resultado eu pego, mas antes disso nem olho mais, agora é pensar no próximo jogo. É como, sabe aquela, vocês estão vendo agora aquela entrevista depois da partida de futebol? E aí, ganhou ou perdeu? Cara, agora é pensar no próximo jogo. E aí, qual é o seu próximo jogo? Deixa aqui nos comentários também pra mim. Qual é o próximo concurso que você vai focar, que você vai fazer? É isso, espero ter contribuído muito aí com vocês. Vamos juntos e até o próximo.